Bom dia, meus amigos e minhas amigas. O programa dessa semana faz um alerta. A relação estreita entre as drogas e os crimes cometidos por menores. É por conta dessa situação cada vez mais alarmante que defendemos a redução da maioridade penal, pois um jovem com 16 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Também queremos que as nossas crianças fiquem mais tempo na escola e, para isso, conquistamos recursos do Ministério da Educação para 2 escolas padrão de educação em tempo integral. Uma em Ji-Paraná e outra em Porto Velho. Veja também que as prefeituras terão que fazer as redes subterrâneas antes da pavimentação asfáltica. Acompanhe aqui o nosso trabalho por Rondônia no Senado Federal. Mais graves dilemas sociais da atualidade, o uso de drogas, também é um problema em Rondônia. Na capital, Porto Velho, a proximidade com a fronteira facilita o acesso às drogas. A maconha e a cocaína são as mais utilizadas, enquanto que o crack está mais restrito aos jovens de menor poder aquisitivo. De acordo com a Delegacia Especializada de Atos Infracionais, o uso de drogas está entre as principais causas da criminalidade protagonizada por crianças e jovens menores de 18 anos em Porto Velho. A grande maioria dos adolescentes em conflito com a lei tem envolvimento com as drogas. Diante desse cenário, o senador Assir Gurgas está entre os que defendem que aos 16 anos os jovens já sabem discernir entre certo e errado. Ele é o autor da PEC 74 de 2011, que pede a redução da maioridade penal para 16 anos em 2 crimes: homicídio doloso e roubo seguido de morte. Pesquisas científicas comprovam que jovens entre 16 e 17 anos possuem maturidade biológica, psicológica e social para fazer suas escolhas. As pesquisas no campo das ciências psíquicas, sociais, da medicina, nos asseguram que aos 16 anos, os jovens sabem o que fazem e possuem plena consciência do que é certo e errado. Para evitar toda essa situação, desde 2010, o senador Assir Gurgas, o jornalista e vice-prefeito de Porto Velho, Dalton de Franco, a Coordenadoria da Juventude em Porto Velho e um grupo de especialistas e voluntários promovem palestras nas escolas de Rondônia. O projeto Saúde Sempre, Drogas Jamais reforça informações que já são trabalhadas pelos professores e alerta os estudantes para dizerem não às drogas. É uma ação que deve ser feita por toda a sociedade. Não basta somente o governo federal, junto com o Estado e junto com o município. Nós precisamos do apoio da sociedade, principalmente dos jovens, dos seus pais, dos professores. Esta união é que possibilitará nós combatermos esse mal com uma força maior. Combater para vencer a distribuição e o consumo de drogas no nosso país. É importante que nós estabelecemos um diálogo aberto, um diálogo franco. E hoje a juventude é o maior alvo dos bandidos, dos traficantes especialmente. E quando nós conseguimos ter essa comunicação, a gente fala melhor e o resultado é positivo, né? A Coordenadoria da Juventude está trabalhando firme na prevenção e no combate às drogas. Vamos estar trabalhando nos 3 eixos, na prevenção, na recuperação e na repreensão. Mas nós vamos estar batendo sim firme na prevenção, porque hoje 90% dos investimentos contra as drogas vem para a recuperação e acaba esquecendo de fazer o trabalho de a longo prazo, de prevenção. E junto com o apoio do senador Assir Gurgas, que já tem esse trabalho, com o apoio do nosso prefeito, o defensor da juventude, o apoio do vice-prefeito, Dalton de Franco, que já tem um trabalho no combate às drogas, nós vamos estar fazendo junto esse trabalho de prevenção na Coordenadoria da Juventude. O público das palestras são os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio.
Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos que estão em diferentes fases de formação e que, de um jeito ou de outro, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia. Isso é muito bom para incentivar os jovens a sair desse mundo das drogas, né? É um projeto que vem há muito tempo, que ele vem estar atualizado cada vez mais, não colocar só em falar, mas como colocar em prática também. Acho que todo mundo se unindo, a sociedade, políticos, professores, diretores e demais pessoas da comunidade, a gente vai conseguir vencer essa batalha. Senadora Cia, ano que vem terá eleição. Eu gostaria de saber por que em um ano tem vaga para 2 candidatos e em outro ano tem vaga apenas para um. Por que não renova tudo em uma eleição só? Olá, Rebeca. Essa é uma pergunta que muita gente faz e a resposta é bem simples. O Senado, aqui em Brasília, é uma casa revisora, enquanto a Câmara de Deputados é a casa de origem da maioria dos projetos de lei. Pelo fato de atuar em uma casa revisora, o senador precisa ter mais tempo para acompanhar a tramitação das leis, que muitas vezes ultrapassa o tempo de uma legislatura ou de um mandato normal, que é de 4 anos. Mas os mandatos precisam ser renovados junto com o de presidente e de governadores de estado. E como são 3 senadores por estado, não dá para fazer uma renovação de 50%. Tem que ser 2 senadores em uma eleição e 1 em outra eleição, como vai acontecer no ano que vem. Uma pesquisa do Data Senado sobre segurança pública, divulgada no final do ano passado, apontou que 87% dos entrevistados acham que o menor de idade que comete crimes deve ser punido como adulto. 11% discordam e 2% não souberam responder. Uma outra pesquisa feita pelo Ibope, também no final do ano passado, mostra que 75% dos entrevistados são totalmente a favor da redução da maioridade penal. Ou seja, ao menos 4 entre 5 brasileiros concordam com a redução da maioridade penal para 16 anos. Com a mesma convicção com que defende que aos 16 anos o jovem já tem consciência do que é certo e do que é errado, o senador Assir Gurgас também defende que crianças e adolescentes merecem a melhor qualidade em ensino. Por isso, a Escola de Educação em Tempo Integral tem sido bandeira do senador. Foi ele quem assegurou recursos junto ao Ministério da Educação para implantar 2 escolas padrão MEC em Rondônia, uma em Porto Velho e a outra em Ji-Paraná. Cuidar das nossas crianças é o grande objetivo que nós temos. O grande exemplo é esta escola aqui em Ji-Paraná, escola de tempo integral. Nós queremos ver as nossas crianças na escola de manhã até à tarde. Pela manhã, com atividades curriculares, e à tarde, com atividades esportivas, atividades culturais. É assim que nós vamos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens. A escola de Ji-Paraná vai ter 12 salas de aula, laboratórios de informática, auditório multiuso, biblioteca e cursos bilíngue e de ciências. Tudo para que os alunos tenham atividades saudáveis e educativas o dia todo. Eles fazem a matrícula no período, no caso da manhã, e daí no período oposto eles vêm para a aula de integral. Nessa escola eles têm aula de informática, eles têm aula de vídeo, aula de rádio, tem aula de espanhol, tem aula de matemática e comigo eles têm aula no laboratório de ciências. Então é uma aula diferenciada. Nessas aulas a gente não dá a teoria que eles aprendem na sala. Na verdade, eles fazem qualquer atividade que esteja relacionada ao currículo do primeiro ano, só que de uma forma diferenciada. No laboratório de ciências mesmo, eles fazem experimento de ciências e aquele desenvolvimento prático que faz ele entender melhor o que ele aprendeu na teoria em sala de aula. Bom, o aluno que tem a oportunidade de estudar no período integral, ele tem a possibilidade de ter um ensino mais dinâmico, mais contextualizado, significativo para ele. Ele tem a oportunidade também de recuperar, muitas vezes, uma defasagem que acontece ao longo dos anos do ensino básico.
Você sabia que com a aprovação da PEC das domésticas, tanto empregadas quanto empregadores terão vantagens? As domésticas contarão agora com diversos direitos trabalhistas que não tinham antes. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal aprovou nesta semana, em caráter terminativo, o projeto do senador Assir Gurgas, que determina que as prefeituras implantem as redes subterrâneas de esgoto, distribuição de água e gás antes de proceder à pavimentação das ruas. De acordo com a proposta do senador Assir, a prefeitura que não observar essa regra ficará impedida de obter financiamento federal para obras viárias municipais. Eu entendo que é um projeto da maior importância para a população brasileira. Eu digo isso porque nós precisamos trabalhar de uma forma ordenada, organizada e planejada. Nós vivemos um outro momento na política brasileira. Nós não queremos fazer obras apenas para mostrar para a população. Nós queremos fazer obras que venham atender à necessidade da população. Nós temos que fazer as obras, primeiro, passando por baixo da rua, toda aquela canalização das águas fluviais, a canalização de esgoto, saneamento básico, para depois fazermos o asfalto. E nós precisamos, então, fazer com que fosse obrigatório as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, fazer as obras de saneamento básico para depois fazer o asfalto, para que não haja uma inversão. Senão nós vamos fazer o asfalto, depois nós vamos quebrar o asfalto, colocar a parte de águas fluviais, esgoto e depois remendar o asfalto. O asfalto nunca vai ficar bom e nós vamos gastar o dinheiro público duas vezes. Senador, o senhor acha que o novo Código Florestal trouxe mais tranquilidade para a gente que vive do que a gente produz no campo? O senhor pode nos explicar? Olá, Johnny. O novo Código Florestal é de grande importância para todos os produtores rurais do Brasil inteiro. Especialmente para você, meu amigo agricultor do meu estado de Rondônia. Com ele, ficou assegurado aos agricultores rondonienses o direito sobre as áreas consolidadas, que foram ocupadas nas décadas de 60, 70, 80 e 90, quando a lei permitia o corte de 50% da vegetação de cada propriedade para a instalação das lavouras e das benfeitorias. Nós garantimos, com emenda ao Código Florestal, que os pioneiros, aqueles que desbravaram Rondônia, possam continuar produzindo em suas áreas. E quem tem até 4 módulos fiscais, que em Rondônia equivale a cerca de 240 hectares, valerá a reserva legal existente na propriedade em julho de 2008. Essa medida, meu amigo Johnny, atende a cerca de 80 mil pequenos produtores rurais do nosso estado de Rondônia. O programa No Senado com Assir Gurgas encerra aqui. Acompanhe as ações do senador de Rondônia pela internet e pelas redes sociais. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter.